Um homem sábio deve ser capaz de carregar a sua felicidade dentro de si. Diógenes de Sinope. Tu foste criado para acreditar que um homem de verdade sangra por amor. Que um homem deve conquistar o coração de uma mulher para provar o seu valor. Que a perseguição é nobre. Que o anseio te torna humano. Mas nunca te disseram que este jogo, esta busca, esta fantasia, foi concebida para te destruir. Venderam-te uma mentira e tu pagaste por ela com o teu tempo, o teu orgulho, a tua alma. Diógenes de Sinope, o homem que caminhava descalço pela imundície de Atenas, que dormia num barril e acendia a sua lanterna em plena luz do dia, afirmando procurar um homem honesto, via o mundo de forma diferente. Enquanto outros filósofos escreviam volumes sobre ética e os céus, Diógenes cuspia nas convenções e apontava o seu desprezo aos homens escravizados pelo desejo. Um homem sábio, dizia ele, deve ser capaz de carregar a sua felicidade dentro de si. Mas tu fizeste a tua felicidade depender do sorriso dela, da atenção dela, da aprovação dela, e ao fazê-lo entregaste as chaves do teu próprio valor. Tu persegues mulheres não por amor, mas por ausência. Pensas que estás a correr em direção ao afeto, mas estás apenas a fugir de ti mesmo. Diógenes rir-se-ia, e ria-se. Uma vez, viu um jovem corar na presença de uma bela mulher, e gritou: Não te envergonhes. A culpa não é tua, mas da natureza, por criar tais criaturas irresistíveis para os tolos. Achas que a tua fome é romântica? Ele chamava-lhe patética. Achas que a tua busca te torna forte? Ele via-a como fraqueza disfarçada de perfume. Diógenes urinava em público. Masturbava-se no mercado. Quando as pessoas arfavam de horror, ele respondia: Quem me dera que esfregar a barriga também curasse a fome. Por quê? Não porque lhe faltasse vergonha, mas porque queria expor a tua. A tua vergonha é a trela que prenderam a tua masculinidade. Tu escondes os teus impulsos não para os dominar, mas para pareceres aceitável às mulheres que persegues. Fazes o papel de cavalheiro, não por ser virtuoso, mas porque aumenta as tuas hipóteses de seres escolhido. Tu usas máscaras. Diógenes queimava máscaras. Tu constróis pedestais. Ele esmagava-os com o ridículo. Tu entras em salas a procurar beleza. Diógenes entrava em salas a procurar idiotas. E na maioria das vezes, encontrava-os nos rostos de homens como tu, desesperados, ansiosos, vestidos como pavões, à espera de migalhas de atenção. Deitei fora a minha taça, disse ele uma vez, quando vi uma criança a beber com as mãos. Ele despojou a sua vida até o osso. E tu decoras a tua jaula, persegues a seda quando nem sequer dominaste o aço. Vês, Diógenes não era contra as mulheres. Ele era contra as ilusões. E não há ilusão mais perigosa para um homem do que a crença de que o amor de uma mulher o redimirá. Tem mais, disse ele, aquele que está mais contente com o menos. Mas tu nunca estás contente. Deslizas o dedo, dás swipe, esperas por uma mensagem como se fosse um remédio. Senta-te em salas rodeado pelos fantasmas de raparigas que nunca te amaram, ou pior, de raparigas que te amaram, até lhes dares tudo e elas perderem o interesse. Disseram-te para perseguires, para te provares. Mas Diógenes não perseguia. Ele permanecia quieto e deixava que a verdade envergonhasse o mundo. Quando Alexandre, o grande, governante do mundo conhecido, encontrou Diógenes a apanhar sol e perguntou: O que posso fazer por ti? Diógenes não se ajoelhou, não bajulou, não fingiu estar impressionado. Ele simplesmente disse: Sim, afasta-te do meu sol. Isso é poder. Isso é liberdade. Esse é o homem que não persegue. Mas tu persegues mulheres como se elas fossem a luz do sol, órbitas em torno delas como planetas famintos de calor. Moldas-te de acordo com os seus humores, as suas palavras, os seus caprichos. Cortas pedaços de ti para caberes nos desejos delas. E depois chamas a isso amor, mas Diógenes chamar-lhe-ia escravidão, não porque as mulheres te escravizam, mas porque entraste nas correntes por tua própria vontade, sorrindo, com um ramo de flores na mão. Ele disse uma vez: a mulher mais bela do mundo não é nada sem caráter, e o caráter não é nada sem verdade. E a verdade é esta: a maior parte do que chamas amor é apenas o teu medo de estar sozinho, vestido de poesia. A maior parte do que dás não é generosidade, mas negociação. Entregas-lhe o teu tempo, a tua energia, a tua ambição na esperança de que ela te devolva um reflexo do teu valor. Isso não é amor. É uma troca, uma transação vestida de rosas. E quando a troca falha, quando ela se torna fria, quando para de responder, quando te ama menos quanto mais a amas, ficas devastado, mas não porque a perdeste. Ficas devastado porque perdeste o único espelho que te fazia sentir um homem. Diógenes não precisava de espelho. Ele enfrentava o mundo como ele era, sem bajulação, sem falsa esperança, sem perfume na decadência. Ele denunciava as mentiras até que o mundo tivesse de rir ou enfurecer-se, porque nada deixa as pessoas mais zangadas do que serem forçadas a ver com clareza. E por isso pergunto-te, não como um pregador, não como um juiz, mas como um semelhante, quando vais parar de perseguir o que não te salvará?
Quando vais parar de confundir obediência com amor, sacrifício com conexão, autoanulação com romance? Porque a mulher que persegues não é a tua inimiga. A tua ilusão sobre ela é que é. Pensas que é lealdade, mas é dependência. Chamas-lhe paixão, mas é vício. Continuas a dizer a ti mesmo que ela é diferente, que esta te vê, te ouve, te entende. Mas Diógenes disse: é o privilégio dos deuses não querer nada, e dos homens, semelhantes a deuses, querer pouco. Então diz-me, que homem divino geme com o silêncio de uma mulher que não lhe responde a uma mensagem? Tu não nasceste para perseguir. Não foste concebido para orbitar, foste construído para construir. Mas, em algum momento, enganaram-te, fazendo-te pensar que o teu valor vem de ser escolhido, e não de escolher. Então, agora, percorres aplicações como um mendigo, sorris perante a rejeição como um palhaço, e engoles o teu orgulho como se fosse uma vitamina. Chamas a isso encontros. Ele ter-lhe-ia chamado decadência. Diógenes caminhava descalço pelas ruas, zombava dos ricos na cara deles, e vivia de restos como um lobo entre ovelhas. Mas até o homem mais poderoso do mundo, Alexandre, foi humilhado perante ele. Por quê? Porque Diógenes não tinha nada a perder, e o homem que não tem nada a perder não pode ser controlado. Mas tu, dás-lhe tudo antes mesmo de ela pedir. Perdes o sono quando ela é indiferente, mudas o teu guarda-roupa, o teu tom, os teus planos de vida, para te alinhares melhor com o que ela possa preferir. Dizes que estás apenas a ser romântico, mas Diógenes rir-se-ia, ele ladraria como um cão à tua performance, e chamar-lhe-ia, o que é? Submissão. E a verdade que mais dói é esta: ela não respeita isso. Não por ser cruel, mas porque instintivamente ela sabe o que Diógenes sabia: que tudo o que é perseguido perde valor, que aquilo que corre atrás de algo não o possui, é possuído por isso. E as mulheres, consciente ou inconscientemente, são atraídas pela força, não pelo sacrifício, pela soberania, não pela súplica. A tua vontade de agradar tornou-te invisível. A tua ânsia transformou-te em ruído. Chamas a isso amor, mas o que ela vê é desespero. E quando ela se for embora, porque eventualmente irá, não por malícia, mas por tédio, ou instinto, ou simples cansaço, sentir-te-ás traído. Mas pergunta a ti mesmo, honestamente, o que é que tu amavas? Amavas a ela? Ou amavas quem te tornavas ao lado dela? Amavas o espírito dela? Ou amavas a forma como a presença dela escondia o teu vazio? Diógenes diria: estou à procura de um homem, não apenas de um macho. Um homem, uma alma forjada pelo fogo, não pela bajulação. Um homem que pode ficar nu sob o céu e ainda assim sentir-se inteiro. Não um rapaz que precisa do amor de uma mulher para validar a sua existência. Não um seguidor em busca de uma rainha, mas um soberano no comando do seu próprio ser. E talvez essa seja a parte que magoa, a percepção de que, durante todo este tempo, não era ela o sonho, era a sensação de ser desejado. E quando essa sensação desaparece, também desaparece o teu sentido de identidade. Então voltas ao mundo, magoado e confuso, à procura de outra salvadora de batom, outra deusa a quem te ajoelhar, outro par de olhos que te faça sentir um homem, porque nunca aprendeste a sentir-te um homem sem eles. E essa é a tragédia. Ensinaram-te a conquistar montanhas, mas não a tua própria mente, a procurar riquezas, mas não sabedoria, a atrair mulheres, mas não a questionar por quê. E quando finalmente perguntas por quê, quando finalmente paras e olhas para a tua vida, percebes que a passaste a perseguir sombras, mulheres que não te queriam, mulheres que te toleravam, mulheres que apenas amavam a versão de ti que a servia. E tu pensavas que isso era normal. Diógenes não achava que fosse normal. Achava que era lamentável. Ele disse uma vez: os outros cães mordem apenas os seus inimigos, enquanto eu mordo também os meus amigos para os salvar. Então deixe-me morder-te agora, irmão, não para te ferir, mas para te acordar. Para de perseguir o que foge, para de oferecer a tua alma por migalhas. Para de pensar que o amor se ganha rebaixando-te. Um homem que conhece o seu valor não persegue. Ele escolhe, ele cria, ele caminha, e se ela quiser caminhar ao lado dele, ótimo. Se não, ele continua a caminhar. Esse era Diógenes. Esse pode ser tu, mas apenas se estiveres disposto a desaprender o sonho e a ver a verdade crua e difícil de que o homem que persegue mulheres não é nobre. Ele não é corajoso, ele não é romântico, ele está perdido. E nenhuma mulher, por mais bela que seja, te levará de volta a ti mesmo. Dizes a ti mesmo que faz parte de ser homem, a fome, a busca, a dor. Vês filmes que glorificam a perseguição. Ouves canções que equiparam o anseio ao amor. E algures no fundo, acreditas que sofrer por uma mulher dá sentido à tua vida, que a tua capacidade de suportar a rejeição é prova da tua paixão. Mas Diógenes cuspiria nessa ideia, literalmente. Uma vez ele parou diante de uma estátua e implorou-lhe por esmola. Quando lhe perguntaram por quê, ele disse: estou a habituar-me a ser recusado. Essa era a sua zombaria, a sua rebelião. Ele transformou a estupidez do mundo em sátira. Expôs o absurdo de implorar, seja por moedas ou pela atenção de uma mulher. E aqui estás tu, um homem da era moderna com acesso a conhecimento, ferramentas e liberdade inimagináveis para Diógenes. E ainda assim, tu imploras. Não por pão, por afeto. Ligas-lhe 10 vezes depois de uma noite silenciosa.
Escreves parágrafos aos quais ela nunca responde. Contorces as tuas palavras para não pareceres demasiado intenso ou demasiado brando. Vives num tribunal mental, a defender-te de acusações imaginárias, esperando, sempre esperando ser considerado digno aos olhos dela, e nem sequer te apercebes, mas tornaste-te naquilo que Diógenes mais desprezava, um homem escravizado por correntes invisíveis. Porque é isso que a perseguição é. Não é cortejo, não é força, não é romance, é servidão. E tu, meu irmão, és o servo voluntário. Diógenes disse: não sei nada, exceto o facto da minha ignorância. Ele abraçava as suas falhas, usava-as como armadura. Mas tu escondes as tuas falhas, como se fossem nódoas. Vendes uma versão editada de ti mesmo às mulheres que persegues, esperando que a tua performance te garanta intimidade. Mas a verdadeira força não representa. A verdadeira força não se ajusta para impressionar. A verdadeira força entra no mundo como é e diz: é pegar ou largar. Sabes por que é que Diógenes não tinha nada e, no entanto, era mais poderoso do que os reis? Porque ele não podia ser seduzido, nem por ouro, nem por elogios, nem por beleza. Ele não perseguia porque não tinha nada a provar. E até chegares a esse estado, até que o teu respeito próprio seja mais alto do que a tua solidão, irás sempre perseguir o que pensas que te completará, e nunca estarás completo. Deixa-me dizer-te algo que mais ninguém dirá em voz alta. Ela não admira os teus esforços. Ela não respeita a tua persistência. Ela não se apaixona pelo teu sacrifício. Ela pode apreciar, pode gostar, mas não se sente magnetizada por isso, porque o que atrai uma mulher, o que a impele a ficar, não é o homem que a segue, mas o homem que ela não consegue controlar. E aqui está a amarga ironia. O momento em que paras de a perseguir é o momento em que ela repara em ti, não porque estás a jogar jogos, não porque estás a ser estratégico, mas porque quando um homem finalmente encontra paz na sua própria pele, quando já não precisa dela para refletir o seu valor, ele torna-se raro, ele torna-se real. Diógenes não precisava desse reflexo. Ele caminhava pelo mercado em plena luz do dia, segurando uma lanterna, dizendo: estou à procura de um homem. E ainda assim, o mundo não soube dar-lhe um, porque a maioria dos homens, antes e agora, não são homens. São papéis, são guiões, são contornos vazios à espera de serem preenchidos pela aprovação feminina. Mas o homem que para de perseguir é algo totalmente diferente. Ele é inteiro. Ele é perigoso, porque já não teme estar sozinho, e o homem que não teme estar sozinho não pode ser manipulado, não pode ser comprado, não pode ser domado. Era isso que Diógenes queria para ti. Não que odiasses as mulheres, não que negasses o amor, mas que parasses de construir a tua identidade em torno da esperança de ser amado, que parasses de externalizar a tua confiança para o olhar de uma estranha, que parasses de acreditar que o teu propósito mais elevado é ser escolhido, quando o teu verdadeiro propósito é escolheres-te a ti mesmo. Pensas que persegui-la te torna digno dela, mas isso apenas prova que nunca foste digno de ti mesmo, e essa é a tragédia. Persegues porque acreditas que o amor te preencherá, mas o verdadeiro amor começa quando paras de precisar de ser preenchido, quando paras de sangrar o teu poder na esperança de que alguém te cure a alma. Diógenes não implorava por curativos. Ele caminhava pela vida exposto, honesto, livre, não porque era fácil, mas porque era real. Então, pergunto-te novamente, quando é que paras de correr? Porque ela não é o destino, tu és. Ouves a palavra amor, e o teu coração salta. Ainda o queres mesmo depois de toda a desilusão, de todas as decepções, de todas as mensagens sem resposta e do esforço não correspondido. Ainda o queres porque, no fundo, ainda acreditas que algures existe uma mulher que fará tudo ter sentido, uma que redimirá as outras, uma que finalmente te verá como és e não irá embora. Mas Diógenes olharia através de ti e diria: tornaste-te viciado na esperança, e a esperança é o isco que usam para te domar. É isso que torna a perseguição tão letal, não o facto de falhar, mas o facto de te dar o suficiente para te manteres em movimento. Um sorriso aqui, um elogio ali, uma conversa noturna que flerta com a intimidade, mas não entrega nada. E tu mordes o isco repetidamente, não porque és fraco, mas porque foste treinado para responder a migalhas como se fossem banquetes. Sempre que ela te dá um pouco, tu imaginas o todo. Constróis futuros a partir de fragmentos. Confundes interesse com compromisso, atenção com afeto, curiosidade com cuidado, e continuas a aparecer, trazendo o teu melhor, o teu eu honesto, o teu eu leal, e sais com menos do que chegaste. Esgotas-te a perseguir algo que nunca foi prometido, e chamas a isso esforço, chamas a isso devoção. Mas Diógenes chamar-lhe-ia ilusão. Ele disse uma vez: eu não possuo, por isso não sou possuído. Entende isto? Quanto mais investes numa mulher que não o mereceu, mais ela te possui, não maliciosamente, nem mesmo conscientemente, mas o poder não precisa de ser intencional para ser real. Ela controla os teus pensamentos, os teus humores, o teu sentido de identidade, simplesmente por ser aquela em quem não consegues parar de pensar. E enquanto sonhas com ela, que sonhos morrem dentro de ti. Enquanto atualizas o seu estado de visto pela última vez, que sonhos permanecem invisíveis dentro da tua própria alma. Dás a tua atenção ao mistério dela, ao silêncio dela,
a sua imprevisibilidade. Mas quando irás virar essa atenção para dentro? Quando irás enfrentar as partes de ti que fizeram esta perseguição parecer um propósito? Porque persegui-la não é sobre ela, é sobre fugir de ti mesmo. Ela é a miragem que te permite evitar o deserto interior. E é por isso que dói tanto quando ela desaparece, porque quando ela se vai, o silêncio já não é dela, é teu. Diógenes não fugia do silêncio, ele vivia nele, preenchia-o com riso, com verdade, com desafio. Ladrava como um cão, não para entreter, mas para expor. Deixava as pessoas desconfortáveis porque queria mostrar-lhes o quanto das suas vidas era performance. E é isso que perseguir mulheres é. Performance. Tornas-te um ator na tua própria vida. E quanto mais persegues, mais desligado te tornas do homem por baixo da máscara. Queres que ela te veja, mas tu nem sequer te vês a ti mesmo. Queres que ela te admire, mas desprezas-te cada vez que te curvas, suavizas, encolhes, esperando que ela fique. E quando ela vai embora, tu quebras, mas não porque ela te quebrou. Porque lhe deste algo frágil e esperaste que ela o protegesse, e ela não o fez. Não por ser cruel, mas porque essa nunca foi a sua função. Tu entregaste-lhe o teu valor como uma escultura de vidro e disseste: por favor, não deixes isto cair. Mas ela nunca foi treinada para te segurar. Ela estava apenas de passagem. Era isso que Diógenes sabia. O mundo não te deve nada, nem conforto, nem clareza, e certamente não amor. Ele vivia como um fantasma à vista de todos, indiferente à beleza, sem medo da rejeição, imperturbável pelo status, enquanto outros homens se reuniam em templos e pátios para impressionar mulheres e ganhar favor. Diógenes cavava na terra em busca de simplicidade, não porque lhe faltassem opções, mas porque não tinha apetite por ilusões. E tu tens fome de ilusão. Pensas que se desempenhares o papel bem o suficiente, durante tempo suficiente, ela te escolherá. Mas a verdade é que quanto mais representas, mais ela se esquece de quem tu és. E um dia, quando ela finalmente se afastar, não estará a deixar-te a ti, estará a deixar a máscara que usaste, e tu ficarás ali, oco, a perguntar-te se alguma vez exististe. Mas exististe, tu existes, e é isso que Diógenes quer que vejas. Não nos olhos dela, não nos braços dela, mas em ti mesmo, na tua respiração, na tua capacidade de ficar sozinho sem aplausos, sem atenção, sem o cobertor quente da aprovação feminina, porque é aí que a tua liberdade começa. Chega um momento na vida de um homem, talvez depois de outra mensagem sem resposta, talvez depois de haver rir nos braços de outro, em que a dor se torna demasiado familiar. Não uma dor aguda, nem violenta, mas surda, persistente. A dor da constatação de que você nunca esteve no controle, de que todo o seu esforço era um ritual, de que você não estava a escolher, estava a suplicar para ser escolhido. Diógenes ter-lhe-ia agarrado pelo colarinho, não para o repreender, mas para o despertar. Ele vivia entre os cães, não por amar a imundície, mas porque os cães não fingem. Um cão não persegue-te que não quer ser apanhado. Um cão não constrói a sua identidade em torno da rejeição. Diógenes acreditava que viver sem fingimento era o auge da virtude, e cada vez que você se amolda para ganhar o afeto de uma mulher, você está a fingir. Cada vez que atenua a sua verdade para parecer aceitável, está a mentir, não a ela, mas a si mesmo. Perguntaram-lhe uma vez o que ele considerava a coisa mais bela do mundo. Ele respondeu: a liberdade de expressão. E, no entanto, aqui está você, a censurar os seus pensamentos, a morder a língua, a suavizar o tom, temendo que, se disser o que realmente pensa, ela desapareça. Isso não é amor, é cativeiro. Você teme ir embora. Você teme o silêncio. Você teme a rejeição. Diógenes não temia nada, porque não possuía nada, nem mesmo a ilusão de que outra pessoa poderia definir o seu valor. Você, por outro lado, construiu toda a sua identidade, como uma escultura feita de peças emprestadas. Um pouco de charme aqui, um pouco de vulnerabilidade ali, uma fala tirada de um filme, um gesto copiado de um homem que um dia lhe chamou a atenção. Mas aqui está a verdade nua e crua, que ninguém lhe conta. Se ela não o quis quando você estava em silêncio, não o merece quando você está a cantar. Você fez da sua vida um palco. E para quê? Um olhar fugaz, uma promessa que muda com o vento. Ela nem sequer sabe o que quer, mas de alguma forma você fez dela a juíza, o júri e a carrasca da sua masculinidade. Diógenes teria urinado nesse altar. Ele compreendia algo eterno, que o homem que não persegue não está sozinho, ele é soberano, que o homem que se afasta não é rejeitado, ele está a escolher, que não ser visto por ela não é uma maldição, mas um teste. Conseguirá ver-se a si mesmo. Agora que ela não o vê, você diz que sente a falta dela, mas o que lhe faz falta é a permissão que ela lhe deu para se sentir digno. Você sente falta do espelho, não da pessoa, porque se a amasse de verdade, amá-la-ia mesmo na sua ausência. E se amasse de verdade a si mesmo, nunca precisaria que ela lhe refletisse. Ela não é o seu começo, e não deve ser o seu fim. O começo é o momento em que você para de correr, o momento em que se senta como Diógenes ao sol e diz: eu não tenho nada, não preciso de nada, eu sou suficiente. Não com arrogância, não com amargura, mas com libertação. Deixe-a escolher, deixe-a ir, deixe-a amar outra pessoa. Isso não é a sua morte.
É o seu desvelar, o despir do homem falso que pensava que tinha de ganhar tudo com dor, a morte do menino que pensava que o amor tinha de ser conquistado através do sacrifício. Diógenes não se sacrificou. Ele simplesmente recusou-se a ajoelhar. E essa, meu irmão, é a lição. Não se ajoelhe. Nem pela beleza, nem pelo sentimento de pertença, nem pelo mito de se sentir completo. Erga-se. Erga-se na sua fome. Erga-se na sua solidão. Erga-se na clareza insuportável de saber que nenhuma mulher, por mais suave que seja a sua voz, por mais quente que seja o seu toque, por mais profundo que seja o seu olhar, jamais completará um homem que não se tenha confrontado a si mesmo. Ela pode juntar-se a si, pode caminhar ao seu lado, mas não pode resgatá-lo de si mesmo. Esse é o seu fardo e a sua liberdade. Então queime o roteiro, abata a perseguição, abandone o altar, deixe-a ir. Porque quando parar de perseguir, você perceberá que nunca a esteve a perseguir a ela, mas sim uma versão de si mesmo que nunca precisou de perseguir. E esse homem, ele esteve à sua espera o tempo todo.